Oi, aqui é Luciano Ribeiro do Bike Vácio e chegou a hora de Papo na Bike. O Papo na Bike de hoje vai ser sobre suplementação. Antes de começar a tomar qualquer tipo de suplementação, é aconselhável que você procure sempre um nutricionista do esporte ou um educador físico com especialidade em nutrição esportiva. Quase todo nutricionista aconselha a se comer algo antes do exercício entre 1 hora e 1 hora e meia. Uma fonte de energia na base de carboidratos. Para você que é ciclista ou que pratica suas atividades esportivas cedinho da manhã, 5h30 da manhã, se torna inviável fazer uma refeição 1 hora, 1 hora e meia. Daí entra a suplementação. Eu vou falar de mim, do meu exemplo, daquilo que eu uso e daquilo que eu estudei um pouco sobre. Então, eu, antes de sair de casa, eu tomo um pré-treino. Por quê? Como eu disse, me alimentar 1 hora e meia antes de fazer o exercício é inviável. Eu tomo uma mistura de carboidrato chamado Glicodry. O que é o Glicodry? O Glicodry é uma mistura de glicose, frutose, derribose, maltodestrina e whey protein, além de algumas vitaminas. Qual é a importância de tomar esse pré-treino? Quando a gente sai para pedalar, nós contamos com uma reserva de energia chamada de glicogênio hepático. É uma fonte de glicose para manter a contração muscular. Nós temos tanto glicogênio hepático no fígado como glicogênio muscular. Só que o glicogênio muscular, ele é queimado muito rapidamente. Cerca de 10 a 15 minutos de exercício intenso praticamente já acabaram com todo o seu glicogênio muscular. Então é chegada a hora de queimar o glicogênio hepático. Isso também não dura muito tempo. A queima do glicogênio hepático dá entre 15 e 20 minutos. Então, em tese, quando você sai de casa sem comer nada, em 20 e poucos minutos, você praticamente esgotou a sua reserva de glicose endógena, que é a sua principal fonte de energia. E agora o organismo vai ter que lançar a mão de outras fontes. Uma dessas fontes é a gordura. O triacilglicerol que nós temos é quebrado e libera ácido graxo livre. E esse ácido graxo livre no fígado, ele é convertido em glicose. Outra fonte que nosso organismo usa são os músculos. Através do catabolismo dos músculos, nós quebramos os músculos para liberar aminoácidos. E esses aminoácidos vão no fígado sintetizar mais glicogênio. Então, depois dos primeiros 20, 30 minutos, você começa a queimar gordura, o que é bom, mas também começa a queimar músculo, o que não é bom. Então, qual é o papel da suplementação? Para impedir ou retardar, pelo menos, o uso dos aminoácidos do músculo como fonte de energia. Então, o que é que acontece? O Glicodry, ele possui açúcares que são rapidamente absorvidos. No caso, a glicose pura e a frutose. O que é que acontece? Ele garante a você energia nos primeiros minutos do exercício, 15, 20 minutos. Porque a glicose está sendo rapidamente absorvida com a frutose e usada para gerar energia, para contração muscular, poupando as nossas reservas de glicogênio hepático e muscular. Findado isso,
você começa a absorver glicose da maltodestrina, do glicodrag. Que a maltodestrina é um oligômero de glicose, quer dizer, é um monte de glicose unida. E aí vai liberando essa glicose um pouco mais lento, fazendo com que essa absorção de glicose seja mais duradoura. Então o que acontece é que, num segundo momento, você começa a ter glicose vinda da maltodestrina. Bem, mais tarde é inevitável começar a utilizar gordura e músculo para gerar energia. Em vez de queimar os aminoácidos do seu músculo, o fígado vai queimar e converter em glicose os aminoácidos que você tomou. Então, o glicodrag, em conjunto, fornece carboidrato de absorção rápida e intermediária. Isso vai evitar que você queime suas reservas antes do tempo. A derribose, entre muitas coisas, ela vai auxiliar no retardo da fadiga muscular, o que também é bom. E vai evitar também o catabolismo do músculo, isso é, a destruição do músculo para gerar aminoácidos para serem convertidos em glicose. Então ele retarda isso. Então, além do glicodrag, você faz um shake, eu tomo também L-ornitina, L-arginina e creatina. Qual o papel de cada um desses? A L-arginina é um aminoácido que ajuda a estimular a liberação de insulina, mas em quantidade menor. E aí o que acontece? Essa insulina vai ajudar as moléculas de glicose no sangue a penetrarem no músculo para gerar energia. A ornitina, ela também tem muitas funções, mas uma das principais é que a ornitina é capaz de estimular a liberação de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele é um hormônio anabólico, ele ajuda na recomposição do músculo, bem como na queima de gordura. Então é bom. E a creatina, ela também ajuda na queima de gordura e também ajuda na síntese de ATP. Então a glicose no músculo, no final, gera ATP, e é o ATP que é usado para a contração muscular. A arginina também ajuda na formação de um vasodilatador poderoso chamado óxido nítrico. Isso vai manter os seus músculos oxigenados e retardar a fadiga também e o acúmulo de ácido lático por conta da vasodilatação que esse óxido nítrico provoca. Então isso é um benefício a mais. Ótimo. Então o que aconteceu? Você saiu de casa, tomou o glicodrag e garantiu um fornecimento de glicose durante aí um bom tempo da sua atividade. Depois que você queimar essa fonte de energia, você vai começar a usar suas reservas: glicogênio muscular, glicogênio hepático. Isso também acaba, sobretudo, se você for fazer um exercício entre 1 hora a 1h30. Então, com 1h30 de exercício, inevitavelmente você vai ter que queimar gordura, o que é bom, como eu disse, mas também vai ter que queimar o músculo para gerar glicose, para gerar energia para a contração muscular. E isso vai gerar, obviamente, a fadiga muscular. Pois bem, se você for pedalar mais de 1h30, é aconselhado que, além desse suplemento que você tomou em casa, você levar consigo alguma fonte de carboidrato, um gel, uma barra de cereal, alguma coisa. Eu prefiro o gel. Por quê? Porque aquele gel é feito de maltodestrina, que a gente já falou dela, vai garantir uma fonte de glicose curto, médio prazo. Tem a D-ribose, que a D-ribose retarda a fadiga muscular, como eu já tinha dito. E tem
BCAA. BCAA vem do inglês Branch Chain Amino Acid. Isso é, aminoácido de cadeia ramificada. Quem é que recebe essa denominação? São 3 aminoácidos: a valina, a leucina e a isoleucina. Esses 3 aminoácidos são essenciais para o músculo. Eles constituem basicamente 35% da composição das proteínas do músculo. Então são eles os principais afetados quando você começa a queimar seu músculo para gerar energia, certo? Então é interessante a presença do BCAA por conta disso. Então você fez seu exercício, tomou seu gel, tem que se hidratar sempre. E aí chegou em casa depois de 1h30, 2 horas de pedal. Aí é muito importante a utilização de uma fonte de proteína, uma fonte desses aminoácidos que você usou para gerar energia. O whey protein é um conjunto de proteínas isolados do soro do leite bovino. Antes se jogava o soro fora. E aí, depois da descoberta que ele é uma grande fonte de proteína, resolveu-se utilizar isso. Muita gente só compra o whey protein sem carboidrato, sem gordura. Entretanto, para nós, ciclistas e outros atletas que praticam esporte de endurance, onde a resistência é importante, não é necessário uma whey tão cara. Você pode comprar uma whey concentrada, barata mesmo. Por quê? Porque nós vamos precisar de reposição de carboidrato, então a gente vai ter que misturar o whey com carboidrato. Chegou em casa, é hora do whey protein. Então aconselho-se entre 24 e 30 gramas de proteína após um exercício. Então você vai lá, prepara o seu whey protein, mas você prepara usando uma fonte de carboidrato. Eu uso o ox-maize. O ox-maize é um amido do milho ceroso. É um milho original da China, que hoje é muito cultivado nos Estados Unidos. O que é que ele tem de especial? Ele é constituído principalmente de amilopectina e amilose. O que é amilopectina e amilose? São 2 polímeros ou oligômeros de glicose. Ele libera glicose mais lentamente e a uma taxa mais equilibrada. Então, você tem um suprimento de glicose de médio a longo prazo, evitando o que a gente chama de pico hiperglicêmico, que gera um pico de insulina, o que não é bom, porque faz com que essa glicose que você acabou de absorver sumir do sangue muito rapidamente, e você não quer isso. Qual é o objetivo desse carboidrato junto com o whey protein? E o essencial: repor suas reservas de glicogênio muscular e hepático. E 2, o que pouca gente sabe, os aminoácidos no intestino, eles são transportados por uma proteína que precisa de glicose para transportar esses aminoácidos. Então você absorve esses aminoácidos do whey protein juntamente com a glicose. A glicose também vai ser importante na absorção dos aminoácidos para o músculo. E também o aumento na quebra da glicose no músculo faz com que haja um efeito anabólico. Isso é, os aminoácidos que você acabou de ingerir vão serem usados para sintetizar as proteínas do músculo de novo. Então, essa é a função do carboidrato. Do whey protein é fornecer esses aminoácidos, essa proteína rica em aminoácidos para a reconstrução do músculo. E o BCAA entra aí também, porque o whey protein geralmente é rico em BCAA. Por quê? Porque o músculo vai precisar de valina, de leucina e de isoleucina para se reconstituir. Então, o segredo da suplementação com o whey protein é esse: é associar para a gente, ciclista, com a fonte de carboidrato. A maltodestrina eu não aconselho, porque a absorção de glicose via maltodestrina é muito rápida.
não acompanha a velocidade de absorção dos aminoácidos e nem acompanha a necessidade do músculo de absorver gradativamente esses aminoácidos junto com o carboidrato. Então, nesse ponto, o Oxmaze é melhor do que a maltodestrina. Então, espero que você tenha aproveitado. Esse foi mais um Papo na Bike. Na verdade, foi o primeiro Papo na Bike. E a ideia desse quadro é essa. É uma vez a cada pedalada falar sobre alguma coisa relacionada ao ciclismo, corrida de aventura ou treinamento, certo? Então não perca o próximo Papo na Bike.